Que a gente tem a preocupação de que não basta eu atender uma necessidade, né, de um cooperado meu PJ naquele momento. A gente tem que entender que aquilo ali... O que o mercado, aí vamos pegar o segmento de automóveis, nossa taxa está em 7,5%, o mercado atua com 10%, Nossa. 16%. Fala aí, cooperado e não cooperado, tudo bem? Tá começando mais um podcast, hoje um pouquinho diferente, né? Eu sou o Rodrigo Corguzinho e hoje eu vou apresentar o programa. E não se esqueça de seguir a Copeng nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, nós estamos em todas, né? Hoje o programa está um pouquinho diferente, nós vamos falar de produtos e serviços da Copeng, nós vamos falar da Semana Imbatível de Consórcio de PJ. Roda a vinheta, Brasil! Então tá começando o podcast Copeng, e a Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento da segurança pública. Hoje nós vamos falar da Semana Imbatível do Consórcio com a Emily, e nós vamos falar também de PJ com o Michael, que é o gerente de PJ, e ao meu lado aqui, Cássia Antero, especialista em investimentos. E aí, Cássia? Ei, Rodrigo, olá pessoal. Esse episódio tá imperdível. Eu tava ansiosa para falar dele, pra gente apresentar o nosso segmento PJ, que é um dos segmentos, assim, que eu particularmente gosto bastante aqui na cooperativa. A gente tem todo um diferencial, temos um know-how aí para os empresários que estão nos assistindo, para quem quer começar a empreender, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês e também para orientar, dar os primeiros passos para você que está querendo iniciar aí o seu negócio, mas não sabe qual banco você vai ter aí como parceiro. Então, a gente está aqui para poder te ajudar e facilitar aí, tá? E a gente está com a Emily aqui, porque ela vai falar um pouquinho também dos produtos vinculados aí ao PJ e também da Semana Imbatível, né? Vamos lá. Emily, tá imperdível essa semana, né? Com certeza, Cássia, tá imperdível. E imbatível também, né? Nossa semana aí de consórcio. E tô aqui também para ajudar o meu amigo Maicon aí com os produtos PJs e mostrar mesmo a nossa prateleira de produtos. Maicon, para quem não te conhece, fala pra gente aí, quem é o Maicon? Bom dia, né? É um prazer também estar aqui com vocês. Como a Cássia Antero falou que estava ansiosa, eu também estava aguardando meu dia para estar aqui com vocês, pode ter certeza. Ô Cássio, o Michael tem mais de 20 anos aí trabalhando nessa área de mercado financeiro, então dá pra gente aprender muita coisa hoje. Muito, ele tem um know-how aí também nesse segmento, né, Maicon? Bagagem boa. Isso, exatamente. Na verdade, né, é uma estrada aí que já está há algum tempo, né, trabalhando dentro do sistema financeiro, né? E nisso a gente vem desenvolvendo, né, um trabalho, podemos dizer, voltado para os cooperados e dos últimos anos com um segmento mais específico aí para a área de pessoa jurídica, né? Acredito que o que a gente hoje tem dentro do Cicobi Copeng, a gente consegue levar, né, serviços com excelência e com muita assertividade justamente para o desenvolvimento do negócio das PJs. Então, a gente pode estar aqui trocando algumas ideias, né, e estou aqui para compartilhar com vocês, né, o que está acontecendo e o que a gente espera aí daqui para frente. Aqui os PJs prosperam, né, Maicon? Sim, exatamente, né? Ô Maicon, a Copeng ela é uma cooperativa financeira voltada para a segurança pública. O servidor não pode abrir empresa, né? O servidor público não pode. Como é que funciona a PJ na Copeng? Isso. O que ocorre? Isso é comum, né, dentro do segmento do cooperativismo, dentro daquelas cooperativas que são segmentadas, né? E no caso da nossa Copeng, né, é uma cooperativa segmentada e da área da segurança pública. Entretanto, a gente tem que entender que dentro do sistema financeiro, a gente tem o público PF e o público PJ, né? Então, como a Copeng ela nasceu, né, voltada para atender os servidores da área da segurança pública, mas com isso veio junto os serviços prestados também para as pessoas jurídicas. Uma vez, né, que os servidores, né, de forma legislativa não podem, né, ter empresas, mas a Copeng tem dentro da sua prateleira de serviços, né, e podemos dizer das portas abertas, aquelas pessoas que têm algum vínculo, né, podemos dizer, de parentesco, né, em relação com os seus servidores, né, e além disso também a Copeng hoje dentro da sua porta, né, consegue atender as PJs dentro do raio daqui da cidade de Belo Horizonte, bem como região metropolitana também. Isso é até podemos dizer, é um passo de evolução
dentro da Copeng, da história dela desses 25 anos. Né? Como a gente falou, uma cooperativa que nasceu segmentada para pessoa física, mas com a sua consolidação no mercado, bem como o seu desenvolvimento, ela consegue hoje levar seus produtos e serviços tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica também. Então, hoje, dentro da área de segurança pública, atendemos aí, né, os servidores, bem como fora dela, hoje a gente já consegue atender aquelas pessoas jurídicas, né, que não tem nenhuma relação com a segurança pública. Perfeito, Mike. Então, você está querendo explicar para quem está assistindo que para quem tem a empresa com sede em Belo Horizonte já é livre admissão. Isso. E para os empresários que estão nos assistindo aqui falando assim, olha, gostei, eu quero, como que eles fazem? Qual que é o passo que eles têm que dar para abrir uma conta aqui na Copeng? Isso. Inicialmente, né, hoje a Copeng já tem, né, os seus meios de redes sociais, que a gente consegue fazer, né, os contatos conosco. A gente tem a nossa agência física, né, super bem estabelecida, numa região muito fácil acesso, que é no bairro Prado, aqui em Belo Horizonte, de fácil localização. E a gente tem também nossos contatos através, né, de WhatsApp, telefone, onde pode iniciar ali, né, um atendimento, e dentro desse atendimento a gente direciona para atender de uma forma que o cooperado se sinta mais à vontade, que o empresário se sinta mais à vontade. Então, hoje o nosso trabalho para PJ, ele é desenvolvido para a gente fazer os atendimentos, seja à distância por meio de telefone, WhatsApp, né? Bem como com as visitas presenciais que a equipe PJ hoje está preparada para fazer também. Bacana. Então, hoje a gente costuma dizer o seguinte, que a gente entrega, né, para o nosso cooperado justamente de uma maneira formatada para aquilo que atende ele da melhor forma. Perfeito. Vou só deixar aqui um adendo para quem está nos assistindo, que a produção vai deixar os contatos aqui da PJ, todas as nossas redes sociais, o link para vocês. Então, para facilitar, para vocês nos procurarem no decorrer do programa, tá? Porque a gente vai falar de muita coisa, eu tenho certeza que vai ter muito interessado. Então, vai deixar o link aqui para vocês que estão nos assistindo, fazer contato e procurar aí um atendimento aqui da Copeng. Show de bola. Ô, Maicon, a gente sabe que pelo aplicativo, o cooperado pessoa física pode ir lá, acessar, abrir sua conta direto pelo aplicativo, né? No caso da empresa, o empresário quer abrir uma conta, ele consegue baixar o aplicativo do Sicoob e abrir a conta na hora ali? Como é que funciona isso? Essa pergunta é muito interessante, Rodrigo, porque a gente tem que até falar um pouquinho mais só da questão da abertura da conta, quando a gente está falando aí para pessoa jurídica, né? A Copeng, na verdade, ela vem desenvolvendo, ou seja, uma forma de levar o serviço para o seu cooperado voltado para um entendimento que hoje o sistema tecnológico ele é muito avançado, né? Então, hoje muitos preferem dar direcionamento para que o atendimento seja feito dessa forma, das plataformas digitais. Só que a gente entende que a gente não pode deixar de lado a nossa essência, que são as pessoas, né? Então, quando a gente está falando de empresas, existem ali pessoas físicas por trás dela. Então, nesse sentido, hoje dentro do processo de ingresso de pessoas jurídicas dentro da Copeng, a gente consegue, em ferramentas de plataforma digital, a abertura da conta para aquelas PJs que são MEIs, são os microempreendedores individuais. Então, isso já está preparado para fazer através de plataforma digital. As demais PJs, o processo de adesão a elas, a gente costuma dizer que é da forma tradicional, né? Que é a apresentação de alguns documentos que são necessários para fazer a abertura de conta, que é feito um cadastro, né? E isso a gente consegue fazer também à distância, tá? A gente consegue levar essa comunidade para o nosso cooperado. Dentro dessa plataforma digital, hoje a gente consegue atender as MEIs. Mas dentro do processo de evolução, a gente percebe, né, que vem acontecendo dentro da nossa Copeng, e em breve também isso também estará estendido às outras PJs também. Show de bola. Perfeito. Maicon, 2024 está sendo um ano, assim, bem difícil para quem é empresário. Então, assim, questão de crescimento, a gente vê uma dificuldade deles crescer de forma sustentável. Quais as soluções, assim, de crédito para quem está nos assistindo, que está precisando aí de um capital de giro, que está precisando de um fôlego, uma ajuda? Quais as soluções de crédito que tem hoje na prateleira da Copeng e quais são esses diferenciais para o empresário? Hoje, dentro da nossa prateleira, né, da nossa carteira de crédito, a Copeng consegue atender as nossas PJs de uma forma que a gente costuma dizer o seguinte: identificando qual realmente é a necessidade da PJ. A gente costuma dizer que é cada empresário que sabe a sua dor,
né? Então, se cada um sabe a sua dor, a gente procura entender a dor dele, no sentido de levar ele a melhor opção de crédito. Mas hoje a gente, dentro da prateleira de crédito da Copeng, a gente consegue atender os nossos cooperados de forma que eles têm ali linhas, né, para eles trabalhar dentro do seu capital de giro. Eles vão ter linhas também, caso eles queiram aplicar dentro da sua produção, de fazer expansão, né? Ou até mesmo linhas que permita a eles ter um fluxo de caixa mais ajustado também. Então, hoje a gente consegue trabalhar com essas linhas de crédito com taxas, né, tanto pré quanto pós também. Então, ou seja, dentro realmente da necessidade do nosso cooperado. A gente costuma dizer que na Copeng a gente não trabalha com uma forma de ficar tirando nota, né, ficar tirando pedido para o nosso cooperado. Pelo contrário, a gente desenvolve um trabalho, muitas vezes até mesmo de orientação, para que ele possa conduzir, né, aquela necessidade dele de uma forma mais assertiva. Porque a gente tem a preocupação de que não basta eu atender uma necessidade, né, de um cooperado meu PJ naquele momento. A gente tem que entender que aquilo ali, durante, né, um médio e longo prazo, vai trazer algum impacto. Então, a gente tem essa preocupação de levar aí a melhor solução para ele nesse sentido. Perfeito. Então, a gente tem, igual a gente sempre fala aqui, né, o atendimento personalizado, aquele atendimento olho no olho, aquele atendimento que hoje não tem uma receita de bolo, né? A gente faz de acordo com a necessidade. Agora, para quem está nos assistindo, o Michael pode estar nos perguntando o seguinte, pode estar passando na cabeça deles, porque ele já tem uma conta em outra instituição. Sim. Ele já tem um capital de giro, ele já tem a maquininha, ele já tem... O que faz ele hoje decidir em pensar em abrir uma conta na Copeng se os produtos praticamente são iguais? Quais os diferenciais? Eu vou até pedir ajuda para a Emily também nos ajudar aí, porque se a gente for parar para pensar, todos os bancos hoje já oferecem maquininha, já oferece cartão, mas o que faz hoje ele pensar e falar assim, deixa eu procurar a Copeng? Isso. É excelente, né, entrar nesse assunto quando a gente está falando de que por que eu estou escolhendo uma instituição do que a outra, né? Hoje, o que a Copeng, assim, vem desenvolvendo para que ela seja hoje a principal instituição financeira do nosso cooperado PJ? A gente vem desenvolvendo um trabalho em 2 viés. A gente fala que é no viés econômico, bem como no viés relacional. Então, a gente desenvolve no viés econômico aqueles produtos e serviços que a PJ precisa utilizar. A gente trabalha uma forma de fazer uma formatação para que ele tenha uma redução de custo. Para que na taxa, por exemplo, da máquina de cartão, ele consiga ter uma condição que ele tenha um custo menor, porque a partir do momento que ele tem um custo menor, aquilo impacta diretamente no resultado dele. Então, ou seja, vai aumentar a receita dele, né? E por outro lado, a gente tem o viés relacional, que é justamente o quê? Está acompanhando a pessoa jurídica no seu dia a dia. Então, nesse sentido, a gente, além de fazer, eu falo o seguinte, de fazer uma visita, para a gente fazer uma abertura de conta, mas a gente faz uma visita relacional. Uma assessoria, né? Isso, exatamente. A gente faz um trabalho de visita constante, de uma forma assessoria, como citado pelo Rodrigo, a fim dele entender que a Copeng não está ali só para abrir uma conta para ele e deixar ele desenvolver o trabalho dele, mas bem como, para ele entender que durante os desafios que ele tem ali, no desenvolvimento da sua empresa, ele pode contar com a Copeng. É um atendimento assistido. Exatamente, isso mesmo. Essa assistência no qual você citou é no intuito de que a gente está aqui com os nossos produtos, nossos serviços, justamente para atender às suas demandas, né? A gente costuma dizer o seguinte, não adianta eu, de repente, entregar um produto ou um serviço para uma PJ que não é aquilo que ele precisa. Então, a gente procura exatamente trabalhar dentro das necessidades dele, porque é aquilo ali que vai ajudar o desenvolvimento da pessoa jurídica. E eu costumo dizer que o serviço, né, de conta bancária para uma pessoa jurídica, ali é uma das molas propulsoras para ajudar no desenvolvimento de uma empresa. Por quê? Porque é através daquele serviço que a empresa, o que ela vende, ela vai receber. O que ela precisa pagar é onde ela vai pagar. E existe, então, ou seja, as questões de projetos de desenvolvimento dentro dessas empresas a curto e médio prazo. Então, a partir do momento que a gente está inserido nesse processo, para o empresário, fica muito mais fácil ele fazer essa condução. Entendi. Ô, Emily, o PJ pode contratar consórcio? Pode.
Pode sim, PJ pode contratar o consórcio. Nesse caso, através, né, da própria conta que eles têm, eles já conseguem fazer a contratação no CNPJ ou até os próprios sócios também podem ter conta e fazer o consórcio. Mas eu queria fazer um complemento da questão do Mike. Eu acho que uma dos principais diferenciais assim, da Copeng para realmente uma PJ que está em outra instituição escolher a Copeng, eu acho que é principalmente aquela questão da gente agregar valor, né? Muitas das vezes a gente fala, né, dessa questão das linhas de crédito, de soluções mais rentáveis para o cooperado, seja a longo prazo ou a curto prazo, mas eu acho que quando a gente agrega valor, tem um significado diferente. Então, soluções sustentáveis, né? E principalmente porque também tenho que defender o meu setor, nós temos um setor específico para PJ de suporte. Então, além de eu trazer a conta, eu fico preocupado também com o pós, com como que ele vai ser atendido nas soluções das demandas, né, do dia a dia e principalmente dos problemas que ele vai enfrentar. Então, eu preciso ter... e na Copeng, a gente tem suporte específico para cada produto. Uhum. Então, é aquela questão assim, eu vou agregar valor para o meu cooperado e o que seria o valor para ele, né? E a gente entender isso, o dia a dia dele, os problemas... E trazer soluções, não só na hora de um crédito ou de oferecer um produto, mas na hora mesmo que ele realmente precisa. E eu acho que o diferencial é no dia a dia, é no suporte. E a gente sempre está aí com o Maico atuando. Quando ele traz as empresas, a gente faz questão assim, de trazer um tratamento diferenciado, principalmente com as visitas. Mesmo à distância, a gente sempre tenta manter aquele atendimento caloroso aí com o cooperado, sabendo que ele pode contar com a gente. Bacana. Eu tô vendo, Cássia, aqui assim, se estende, né? Os dois pilares que o Maico falou, econômico e social, assim como é de pessoa física, vai para PJ também. Verdade. A Copeng não tá ali querendo bater meta, enfiar produtos que às vezes o cooperado não precisa. Igual a Emily falou, a gente tem essa preocupação com o desenvolvimento social do cooperado e da empresa dele, dos negócios dele, né? Ô, Emily, uma outra pergunta aqui. A taxa de administração do consórcio da Copeng, conta pra gente aí, tá muito abaixo dos demais bancos? Porque Contra o consórcio já taxas, o nosso consórcio é famoso, né? Fala aí pra gente. Ele é o favorito da galera, Rodrigo, porque assim, as nossas taxas realmente são imbatíveis. O que o mercado aí, vamos pegar o segmento de automóveis, nossa taxa tá em 7,5%, o mercado atua com 10%, Nossa, Deus. 16%, 22%. O de imóvel... De 7,5 para 22? 7,5 para 22 é um impacto muito grande. O de imóvel atua da mesma forma. Nossa taxa hoje está em 9%. Lá fora é 20%, 27,5%. Então, assim, são taxas bem superiores. Nosso consórcio, ele não só em questão de taxa, né? Ele é muito atrativo, mas também na questão da contemplação, né? A nossa administradora... Ela está entre entre as 10 melhores, né, do país. Então, assim, é uma administradora muito sólida, é uma administradora que tem um grande volume de contemplação e, além do mais, o pós-venda, que é o melhor, né? Que é assessoria quando ali. Assessoria, quando você pega o seu bem, totalmente assistido, desde o momento quando você ali contrata a carta até a finalização para você poder adquirir, tem todo o nosso acompanhamento ali e a nossa assessoria, Bacana. a nossa assistência. Perfeito. Vamos lá, Maico, eu queria fazer uma pergunta. Seguinte, para quem está nos assistindo, a pessoa hoje tem uma empresa de porte pequeno, tem empresas de vários portes. A Copeng está preparada, a gente pode abrir conta para todos os segmentos. E as pessoas hoje que gostam de se autoatender, são aquelas pessoas, né, que gosta de administrar ali e vai recorrer a gente só em casos específicos. A gente também consegue fazer esse atendimento digital? Sim, entendi. Vamos lá. É importante a gente deixar claro, né, para o nosso que está nos acompanhando, nosso cooperado, nosso não cooperado, né? E esse não cooperado, em breve, ele vai estar aqui conosco. Entender que hoje, dentro do portfólio de pessoa jurídica, a Copeng hoje ela está preparada para levar os seus produtos e serviços, né? Tanto para aqueles pequenos, bem para aqueles, né, grandes PJs também. Muito voltado no sentido de que,
de levar a solução para eles dentro da necessidade. Então, se a gente está falando de uma pequena PJ, muitas das vezes o que ele contrata em relação a algum serviço ou produto é algo mais específico, dentro da característica, da natureza da atividade dele. E quando a gente pensa em relação a uma grande PJ, já existe mais uma complexidade maior de produtos e serviços, em que muitas das vezes a gente precisa levar de uma forma assistida para eles essas soluções, né? Como a Emily citou aqui, lá no setor de produtos e serviços que atende lá as nossas PJs, então a gente consegue oferecer a essas pessoas as soluções de produtos e serviços de acordo com a necessidade deles. Então, a gente consegue atender tanto aquela pequena quanto aquela grande PJ também. O final da sua outra pergunta foi... Eu queria saber sobre o atendimento digital. Isso. Hoje a pessoa vai, abre a conta com a gente, mas ela vai nos demandar pouco. Ela quer se autosservir. Hoje a gente consegue fazer isso? Isso, consegue sim. Hoje é bom a gente, né, não deixar de citar aqui que hoje o aplicativo do Cicobi é um dos melhores aplicativos em relação às instituições financeiras. Já ganhou prêmios aí seguidos, consecutivos, né, melhor dizendo, como o melhor aplicativo das instituições financeiras. E hoje o app Cicobi, a pessoa consegue praticamente fazer toda a sua autogestão. Quando uma PJ, por exemplo, abre uma conta conosco, o processo da pessoa criar o seu acesso dentro do próprio aplicativo, isso já está autônomo para a própria PJ fazer isso. Então, ou seja, ele tem a autonomia de fazer essa autogestão dentro dos serviços que são oferecidos lá dentro. E eu falo o seguinte, por mais que ele tenha autonomia, mas ele tenha a segurança que qualquer dúvida que ele tenha, ele pode contar conosco, a gente vai dar assistência e orientação para ele também. Perfeito. E agora eu vou puxar uma sardinha aí para minha área. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, a Copeng, né, para os empresários, a gente tem solução de investimento para eles? Sim, tem também. Hoje eu falo o seguinte, a Copeng, ela consegue atender, né, as nossas pessoas jurídicas de uma forma completa, né? A gente atende tanto aqueles que a gente podemos dizer que são aqueles credores, bem como aqueles que estão os aplicadores também. Que a gente sabe, né, que dentro de uma empresa é normal você ter um processo ali que você vai estar tendo uma receita maior, acumulando resultados, dentro, ou seja, do que é estabelecido de projeções dentro de uma pessoa jurídica. E nesse sentido, dentro da área de investimentos, hoje a gente tem soluções também para as nossas PJs que desejam fazer suas aplicações financeiras, que irá atender eles dentro daquilo que eles estabelecerem de projeções, né? Às vezes fica um pouco redundante a gente ficar falando de projeção, mas tudo hoje a gente tem que fazer de uma forma planejada, né? Ou seja, até mesmo porque a partir do momento que você planeja o que você vai gastar, ou até mesmo você planeja o que você vai investir, a assertividade que você vai ter dentro do resultado, ele vai ser muito mais eficaz. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, nesse sentido, hoje dentro da sua prateleira de opções de investimentos, a Copeng consegue atender as nossas PJs para aplicações tanto de curto, médio ou longo prazo também. E nesse sentido, a gente pode deixar claro também a todos vocês que a gente consegue fazer o atendimento tanto para aquelas aplicações voltadas para a renda fixa, bem como aquelas voltadas para a renda variável também. Então, ou seja, a gente vai entender qual que são os objetivos, né, da PJ, para aí sim a gente direcionar para a melhor opção. Não, show de bola. O papo tá muito gostoso, mas agora a gente vai para o Momento Investidor com a minha amiga Cássia Antero. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Momento Investidor Copeng. Vou fazer o adendo com esse assunto que eu estava ansiosa para falar da nossa PJ, porque ela é completa, a gente tem todas as soluções para você, empresário que está nos assistindo. Vem fazer parte da família Copeng, a gente está aqui te esperando. E, logicamente, antes de iniciar a nossa recomendação, vou fazer aqui a atualização do cenário econômico, saiu o boletim Focus atualizado aí, a taxa Selic reajustada para o fechamento de 2024 a 11,25, muito aí impactado pela projeção aí do IPCA, né, da inflação, que teve um aumento aí para 4,30, né? Então, esse é o grande vilão hoje aqui no Brasil, controlar essa inflação. Por isso, a taxa Selic foi ajustada aí para 11,25. E com isso, a recomendação do RDC pós-fixado vai ser mais atrativo para você, seu dinheiro vai trabalhar da melhor forma. E aqui na prateleira a gente tem soluções para atender todos os perfis, tá? Para o empresário, desde aquele conservador até o arrojado, a gente já tem o RDC até o home broker, tá? A nossa
nossa cooperativa está bem completa em questão de investimento. A recomendação da área de investimento para você que está nos assistindo, o nosso RDC pós-fixado, tá? E aí você vai fazer seu dinheiro trabalhar da melhor forma. E se a gente puder tirar a liquidez, deixar travado, a gente tem taxa aqui que chega até 115% de CDI. Taxa imbatível, tá imperdível. Nos procure, vou deixar o link aqui, como sempre, para você marcar sua assessoria e nos procurar. A Copeng é uma instituição para chamar de sua. Já sabe onde vai investir agora, Emily? Agora sim, com certeza. Pessoal, o assunto tá muito bacana. Eu só vou dar uns recados aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta pro tema, que tá muito gostoso. Aqui tô tendo uma aula de consórcio, de PJ, de investimentos, né? Mas na semana passada nós tivemos 3 eventos aqui que merecem um destaque, né? Foram a Sexta CIA Independente da Polícia Militar completou 10 anos, a Copeng apoiou, participou e homenageou a Sexta CIA lá na pessoa do Tenente Coronel Wanderson. Foi um evento maravilhoso, parabéns, comandante, pelo evento. Os nossos representantes aí, diretores, conselheiros, participaram também dos 5 anos da Coopermap, é uma cooperativa nova de alguns cooperados. Tem até a PJ conosco lá, né, Michael? Isso. Eles fizeram 5 anos, é uma cooperativa de transportes, né? Então, parabéns aí para a Coopermap, um evento maravilhoso, com a presença do Ronaldo Scucato, presidente da OSENG, que já participou do nosso podcast, né? E nós não podemos deixar de registrar também aqui a passagem de comando da 2ª Região da Polícia Militar, né? O nosso cooperado, ilustre cooperado, Coronel Matos, passou o comando para o Coronel Godinho, da 2ª Região, e a Copeng teve a oportunidade de homenageá-lo lá. O Capitão Rosa, nosso presidente, levou um troféu, né? Para homenagear o brilhante trabalho que o Coronel Matos fez à frente da 2ª Região, que é uma das regiões aí mais importantes da Polícia Militar aí para o estado de Minas Gerais, né? Então, nós tivemos esses 3 eventos. Haverão agora, né, 3 eventos futuros que contarão com o apoio da Copeng. Dia 13 de outubro vai acontecer a Corrida dos Bombeiros. Vai sair ali na Academia de Bombeiro, vai passar pelo aeroporto da Pampulha. Vai ser um evento sensacional, que a Copeng é a patrocinadora master, né? A Copeng apresenta a corrida. Haverá também a Corrida do Choque. E no próximo sábado agora, dia 14, vai haver um evento do GER, é o Destemidos Rock GER. Vai acontecer ali em frente ao 2º BPE em Contagem, com o apoio da Copeng também. Muito evento. Muito evento, porque aqui a gente não para, né? A gente está sempre em movimento, isso é muito importante. Maicon, agora eu queria fazer uma pergunta para os empresários que estão nos assistindo. A gente sabe a questão das máquinas, né? Essas maquininhas que faz muita diferença também no fluxo de caixa deles, né? Quais os diferenciais da nossa, né? Fazendo assim, o que vai fazer eles pensarem hoje em utilizar essa solução que a gente tem? Isso. Hoje, dentro do produto, né, que a gente está falando aí de máquinas de cartão, a gente tem o nosso produto, que é conhecido como Cipag, né? Então, é uma solução do sistema Cicobi que a gente oferece aos nossos PJs, né? E a Copeng, ela está preparada para atender os nossos PJs com a Cipag, no sentido de que, voltado um pouco até que eu citei anteriormente, no viés econômico, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a PJ tem como forma de recebimento as suas vendas a máquina de cartão, boa parte, né, do que ela vende é perdido ali com aquelas taxas que são cobradas, né? E são taxas que isso é do mercado. Todas as máquinas de cartão têm essas taxas. Então, o que a Copeng hoje desenvolve com as suas PJs para que consiga não impactar tanto, né, o resultado delas dentro daquelas vendas? A gente desenvolve um trabalho para quê? Para a gente ajustar essas taxas de uma forma que seja justa. Eu acho que isso é importante que a gente leva para o nosso cooperado PJ. A gente leva uma taxa justa para ele, voltado no sentido de ser menor do que os concorrentes estão apresentando para eles hoje, para que não há tanto impacto em relação nas receitas dessas PJs. E nesse sentido, dentro dessa solução, a gente tem, né, a opção da nossa PJ fazer a escolha dele fazer a antecipação dessas vendas. Ele pode fazer essa antecipação de uma forma automática, de deixar isso pré-estabelecido, bem como que ele possa fazer isso de forma eventual. Então, se observa aqui que a gente oferece uma solução para aquele que precisa de fazer uma antecipação, talvez para ajustar ali seu fluxo de caixa, ou para aquele que que tem um fluxo de caixa mais ajustado, que possa fazer o recebimento dentro da data estabelecida ali da venda.
Então, ou seja, a gente volta novamente, a gente vai desenvolver para o nosso cooperado PJ a assistência do serviço dentro da CIPAG também, de uma forma que vai atender ele melhor. E a empresa hoje que emite muito boleto, a gente tem solução para elas? Sim, sim. É interessante e importante a gente falar que a gente consegue atender uma empresa, seja ela pequena ou uma grande empresa, que trabalha com produto cobrança também. Aquela pequena empresa, ela pode utilizar o próprio sistema do Sicoob, não há nenhum custo para utilizar esse sistema, é importante a gente falar isso, que ele pode gerar ali uma quantidade de boletos menor, né? E a gente tem a solução também para aquelas grandes empresas que geram, assim, enormes volumes, né, podemos dizer, de boleto, para fazer ali o atendimento da necessidade daquela empresa. E dentro hoje da solução do serviço do Sicoob, na área de cobrança bancária, a gente tem uma ferramenta que o próprio programa que é utilizado pela PJ, ele se integre ao sistema do Sicoob para que o próprio programa da empresa faça a geração dos boletos e faça o controle também. Então, a gente está falando aqui, ou seja, de uma solução automatizada para essa grande PJ. Então, nesse sentido, seja você PJ que emite pouco ou muito boleto, o Sicoob Copeng consegue te atender. O Maico, e em relação ao Pix? A gente tem visto aí algumas instituições financeiras cobrando das empresas, né, transações via Pix. Sim. Como é que funciona lá na Copeng? Isso. O Pix, ou seja, né, ele veio como uma ferramenta extraordinária para trazer agilidade, né, segurança também, para os meios de pagamento, de transferência, né? E o que a gente percebe? Que, inicialmente, o Pix, né, ele foi um serviço oferecido sem nenhum custo. Né? Então, ou seja, criou-se o serviço, foi aprovado hoje pela nossa população, muita gente hoje já utiliza o Pix, né? E inicialmente sem nenhum custo. Só que o que a gente percebe hoje no mercado? Que muitos bancos, dentro do atendimento para a pessoa jurídica, eles já estão taxando o Pix. E essas taxas, elas são aplicadas dentro de quantidade de Pix que são emitidos, bem como valores. Né? Então, observa-se que esse serviço que inicialmente não tinha nenhum custo, hoje, para a pessoa jurídica, muitos bancos já estão cobrando, né? Eu acredito que talvez se chegue na pessoa física, mas não sabe quanto tempo que isso pode acontecer. Mas falando aqui da pessoa jurídica, o Sicoob Copeng, ele entende que o cooperado, ele é parte da nossa cooperativa. Então, a gente leva novamente o produto e o serviço para ele de uma forma para atender a solução dele e no viés econômico, trazendo uma redução de custo. Então, hoje o serviço de Pix, né, que a Copeng oferece para a PJ, não há custo nem em relação à quantidade, nem em relação ao valor. Então, hoje, aquela PJ, né, que utiliza bastante esse serviço, hoje a gente consegue, né, disponibilizar isso sem nenhum custo. Fazendo um adendo nisso que você falou, para quem está nos assistindo, acho super interessante, quer fazer parte da família Copeng, tem custo a conta para ele? É importante a gente, ou seja, entrar nesse detalhe, porque eu tenho certeza que depois desse podcast muita gente vai vir. As nossas PJs vão, ou seja, né, bombar ainda mais. Vamos lá. Hoje, né, para poder participar hoje do Sicoob Copeng, a gente tem que entender que a pessoa vai estar participando de uma cooperativa, né? Então, se a pessoa está participando de uma cooperativa, ela participa também do capital social da cooperativa. Então, a pessoa jurídica, né, que integra hoje o Sicoob Copeng, ela tem que abrir uma conta de capital social. E nessa conta de capital social, de acordo com o nosso estatuto, né, a necessidade de fazer uma integralização inicial de R$100, tá? E mensal é feita uma integralização no valor de R$30. Mas o que eu estou querendo dizer? Você associa a cooperativa Copeng e você abre uma conta capital. E você integraliza esses valores nessa conta de capital. Esses valores integralizados na conta de capital social, isso faz parte do ativo da empresa. Isso não é taxa, não é tarifa. Então, isso não entra como despesa para a pessoa jurídica. Na verdade, isso entra como um investimento para a pessoa jurídica, né? No qual vai dar a condição a ela estar sendo habilitada para se tornar uma cooperada nossa dentro da pessoa jurídica. E dentro do serviço hoje da conta corrente, a gente percebe hoje dentro do cenário dos bancos que há um volume de cobrança em cima de tarifas que muitas vezes eles nem sabem do que está sendo cobrado.
Então, hoje, e para trazer de uma forma mais simples, a Copeng, dentro do serviço da conta corrente, oferece um pacote de serviço com valor único de R$30, onde não há outro custo além disso. Então, ou seja, novamente voltando para o lado aqui relacional, quando a PJ, né, ela vem fazer parte da família Copeng, ela está muito claro o que ela vai ter ali de despesa. Então, não há surpresa para a sua movimentação da conta. Então, hoje, né, resumindo, para participar hoje de uma PJ, né, dentro da Copeng, é o capital social e essa manutenção de conta. E lembrando que o capital social, isso entra no ativo da empresa. Perfeito. Então, ela vai pagar algo que é dela, né? Exato. Resumindo, ela está fazendo um investimento. Isso. E, Maica, aquela empresa hoje que ela faz muito giro em câmbio, ela já tem aí movimentação, já mexe aí com fluxo fora do Brasil, a gente tem solução para ela? Sim, a gente também tem, né? Hoje a Copeng, dentro da sua prateleira, a gente também atua no produto câmbio, seja para importador, seja para exportador. Hoje a gente tem, né, dentro de um fluxo de serviço que a gente chama de câmbio pronto. Então, ou seja, dentro daquelas projeções que a PJ tem, que vai trabalhar durante um ano, a gente já deixa ali limites aprovados para facilitar quando a pessoa vai fazer a utilização daquele serviço. Então, até hoje, em relação ao produto câmbio também, a Copeng já está preparada para atender também. Ótimo. Completa, uma instituição financeira completa para pessoa física e para pessoa jurídica, né? E além de falar que ela é completa, eu acho que tem um viés dentro do serviço que eu falo que a Copeng oferece, que é isso que para mim chama mais atenção quando a gente pensa em escolher a Copeng para você abrir uma conta PJ do que você escolher um banco, né? Eu gosto de falar muito para os nossos cooperados PJ o quê? Vamos entender qual que é a essência de uma cooperativa e qual que é a essência de um banco. Isso eu estou falando de essência, eu não estou falando do que é certo e o que é errado. A essência de um banco é oferir lucro para os seus acionistas. Então, qual que é a essência da Copeng? É atender as necessidades dos seus cooperados. Com certeza. Nesse viés que a gente tem que atender a necessidade dos nossos cooperados, então a gente consegue ter um equilíbrio maior voltado para a justiça financeira, em que os produtos e serviços que a gente disponibiliza para os nossos cooperados irá atender as necessidades deles com um custo menor. E o que é mais interessante, lá no final, depois disso tudo ter acontecido, o resultado que a Copeng tem, ou seja, não vamos falar ali o lucro que ela vai gerar ali, esse resultado, o que é feito com ele? Ele é revertido na própria cooperativa. A cooperativa é feita de quê? De pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, o resultado é revertido nessas pessoas físicas e jurídicas. Então, observa que tudo aquilo que você gera, né, de receita dentro da Copeng, aquilo ali retorna para você. Então, é importante a gente entender isso. A Copeng tem esse viés cooperativista que, no final, o resultado acaba sendo beneficiado à própria pessoa física ou jurídica. A gente, enquanto cooperado pessoa física, né, quem já está há mais tempo nesse mundo cooperativista, está acostumado a receber as sobras, né? Sim. A Copeng não é diferente, né? Todo ano, quando aprovado em assembleia, né, os delegados vão em assembleia, votam e falam, vamos votar pela distribuição das sobras. Isso. O cooperado pessoa física recebe ali proporcional à sua movimentação. No caso da PJ, isso ocorre também. E se sim, né, teria algum exemplo assim de algum valor de alguma empresa, quanto que recebeu mais ou menos de sobra, só para os nossos telespectadores terem uma noção? Sim. Vamos lá. Quando a gente está falando de distribuição de sobras da cooperativa, a gente tem que entender primeiro o que gerou aquelas sobras. Então, quem gerou aquelas sobras foram as pessoas físicas e jurídicas. São as pessoas físicas e jurídicas, né, que utilizaram o serviço da Copeng. Foram essas pessoas físicas e jurídicas que contrataram operações de crédito, fizeram investimentos. Até o capital social, né? Exatamente. As pessoas físicas e jurídicas também têm o capital social, né? Então, nesse sentido, a partir do momento em que chega o momento de fazer a apuração de resultado, né, da Copeng, e isso a gente vai fazer uma distribuição de sobras, então, dentro dos critérios estabelecidos, né, de forma estatutária, dentro de assembleias, na hora de fazer essa distribuição, é contemplado tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. E a gente tem que lembrar da proporcionalidade, né? Então, ou seja, quanto mais participação a pessoa física ou jurídica tem ali na Copeng, né? Então, falando aqui um pouco da pessoa jurídica em relação a essa participação, então, quanto mais relacionamento ela tem, quanto mais produto ela tem,
né? Quanto mais participação ela faz ali em relação à aplicação financeira, a crédito que toma, aos produtos que a gente citou aqui da Cipag, que é a máquina, da cobrança bancária. Consórcio. Então, do consórcio, aproveitando, né, a semana imbatível de consórcio. Então, quanto mais essa pessoa jurídica está participando, né, nesses produtos e serviços, naturalmente está gerando mais receita. Uhum. Isso lá na frente, na hora de fazer então, a distribuição das sobras, nada mais justo que ela também tenha uma participação maior. Exatamente, então ela acaba sendo proporcional. Então, se tem um volume maior, né, podemos dizer, movimentado nisso, então, na hora de participação das sobras, o volume é maior. E a gente, quando fala-se de volume, Rodrigo, a gente pode pegar como exemplo, que eu gosto até de estar analisando ali, né, o que essas PJs vêm tendo de retorno de participação de sobras, até para a gente mostrar para elas, olha, o quanto que vale a pena elas ter ali a movimentação conosco, porque muito que às vezes elas pagam, elas acabam tendo isso através do retorno com as sobras, né? E a gente, eu teve um ano que eu fiquei, se eu não me engano, foi 2021, salvo me engano, que foi esse ano, que a gente teve uma participação de uma PJ que foi bastante expressiva. O valor, em relação à participação do resultado dela, chegou a quase R$400 mil. É muita coisa. Exatamente. Foi sua empresa? A gente está falando de modelo meritocrático, né? Isso, exatamente. Mas isso é importante a gente, né, entender que a Copeng consegue atender pequena PJ e grande PJ, sim. Então, ou seja, a distribuição das sobras, ela é proporcional, ou seja, a participação. Então, se a gente está falando de uma PJ que ela é pequena, então, normalmente, a participação dela no lucro, no resultado, na sobra, né? Ou seja, ela foi de um tamanho. Se a gente fala de uma grande PJ, naturalmente, também a participação dela foi maior. Mas se a gente pega uma grande PJ e dentro ali do resultado dela, enxerga que ela teve um retorno de quase R$400 mil, ou seja, ele é extremamente importante, né? E entra naquele viés econômico de ser o equilíbrio da justiça financeira. Excelente. Maicon, projeção econômica atualizada, né? A gente está aí com uma expectativa de uma Selic a 11,25, então isso acaba impactando muito para o empresário hoje que está precisando, né, pegar uma linha de crédito. Hoje, na Copeng, a gente tem na prateleira algum produto que tenha garantia para que esse empresário consiga uma redução nessa taxa e consiga otimizar aí seus resultados? Sim. É importante, quando a gente está falando de crédito, sempre tem um viés atrás disso que chama-se garantia, né? E, ou seja, dentro de uma análise que a gente faz do crédito, quanto maior a gente conseguir atrelar uma garantia àquele crédito, isso reflete numa redução da taxa de juros. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou reduzindo o meu risco, então eu consigo trabalhar com uma taxa de juros menor para você. Então, dentro hoje da prateleira de serviços que a Copeng oferece, especificamente das linhas de crédito, hoje a gente consegue trabalhar com linha de crédito com garantias como, por exemplo, veículos, imóveis, e a gente não fica preso somente a esses dois, tá, Cássia? É importante a gente entender o quê? Dentro da necessidade que aquela PJ vai apresentar para a gente vai entender junto com ela qual que vai ser a melhor opção de crédito e, naquele momento, qual a disponibilidade de garantia que ela consegue apresentar. Porque a gente entende que aquele crédito com uma taxa de juros menor vai justamente, naquele momento, ele talvez dá um suspiro, assim, para aquela PJ passar por determinado desafio que ela está passando, né? Então, ou seja, a gente consegue, sim, ofertar hoje um crédito, né, que seja pautado na justiça financeira, e a gente trabalha com essa questão de variação de taxa, aplicando alguma garantia que isso vai ajudar a reduzir, né, ali o custo dos juros para o nosso PJ. Perfeito. Bacana. O Michael já adiantou um pouquinho ali da semana imbatível de consórcio, né? Isso. Como é que tá, Emily? A gente tá com promoções no consórcio aí, eu tô precisando fazer um consórcio de serviço que tá... A careca tá aumentando aqui, eu tô querendo fazer um implante. Vamos apelar para o consórcio de serviços e estética. Então não é só carro aí, né? e casa não, né? Não é só carro e casa não. Conta pra gente aí. Nós temos uma prateleira gigantesca aí do consórcio. Hoje nós temos o segmento de pesados, além do auto e de imóvel, né? Nós temos de motocicletas, aí serve apenas para moto. Nós temos o de serviço, que é o caso aí do Rodrigo que tá precisando. Nós temos de outros bens móveis agora. E nós temos uma novidade. Nós temos hoje um grupo de auto que é atrelado ao IPCA.
né? Não sei se alguns dos nossos, vamos dizer assim, cooperados saibam, aqueles principalmente que lidam com o produto, atualmente a gente tem esse de auto, só que o auto, todo consórcio ele segue um índice ou um bem de referência, né? Para ter o reajuste aí da parcela, até mesmo para poder garantir o poder de compra, né? Porque hoje você faz uma projeção, mas não quer dizer que lá na frente aquele bem ou aquele serviço que você vai contratar, ele não esteja com um valor elevado. Então, esse reajuste é justamente para garantir esse poder. Então, nesse caso, Rodrigo, às vezes as pessoas querem contratar o consórcio, só que assim, como tem a FIP, ela, principalmente, né, na pandemia, a gente pôde ver que essa oscilação, ela foi bem grande, ela foi bem significativa, né, a FIP, ela só veio aumentando, então muitos, teve aquela alteração da parcela, o Sicoob pensando justamente, né, nessa questão, assim, para aquele cooperado mais conservador, que quer garantir que a parcela dele, pelo menos ali durante 12 meses, ela vai ficar fixa. Então, nós criamos o grupo de auto atrelado ao IPCA. Então, no aniversário do grupo, vai fazer a média aí, né, dos últimos 12 meses do IPCA, e a pessoa pode adquirir, seja uma moto de trilha, seja uma geladeira, outros produtos também que não é possível, né, não é passível de alienação, pode adquirir com essa carta, mantendo a taxa, né, maravilhosa aí, a taxa de administração, mantendo a taxa de alto, que é de 7,5, que é da promoção. Tá muito boa, né? Nesse caso, ela só vai ter que atrelar uma garantia, né? Ela pode adquirir esses outros produtos, mas pode adquirir o auto também, carro ou moto, mas se ela quiser adquirir outros bens móveis, ela também pode, mas desde que atrele uma garantia aí, que aí seja um carro ou uma moto. Então, assim, uma notícia muito boa para aquele cooperado que realmente quer manter sua parcela fixa, não quer ter essa oscilação aí, tá? Então, além de todos esses, eu falei de todos, eu acho. Falou de falei todos. De pesados. O Brasil até me mandou mensagem aqui perguntando se pesados é pra ele, que é mais gordinho. Não tem nada a ver então, não, né? Não, eu acho que eu falei de todos, não falei? Acho que eu falei pesados, auto, motocicletas, Casa. Serviços. imóvel, serviços e outros bens móveis. Bacana. Muito bom. O que é o tal do lance embutido, Emily? A gente recebe essa pergunta direto nas redes sociais. Explica Então, pra gente Rodrigo, lance embutido é uma das modalidades de lance que nós temos no nosso consórcio. Isso é um diferencial, tá? aí. Muitas das vezes a pessoa, a gente faz uma análise de quanto que está sendo a média de lance dos últimos meses ali, das últimas assembleias. E assim, às vezes a pessoa, para ela não ter que descapitalizar tanto, ou até mesmo, Emily, eu não tenho esse valor de lance todo, a gente consegue atrelar com o lance embutido. O que seria ele? A gente consegue utilizar parte da nossa carta, ou parte da carta, para ofertar juntamente com os recursos próprios e ter uma probabilidade maior de ser contemplado. Então, o que ele vai fazer? Esses 25% do lance embutido ali, mais ou menos, se ele pega uma carta de 50, a gente joga 75, para justamente na hora que ele utilizar o lance embutido, fique o valor que ele precisa. Por quê, Rodrigo? O lance embutido ele é deduzido da carta, é como se fosse um empréstimo que eu tô te fazendo, e aí, consequentemente, vai ter um abatimento do seu saldo devedor também, né? Então, isso é realmente uma modalidade para que você utilize juntamente com seus recursos próprios, seja para não descapitalizar tanto, seja porque tá precisando realmente completar, para poder ofertar de lance e ter uma probabilidade grande de ser contemplado aí já nessa oferta de assembleia que vai fazer. Muito legal. Ô, Cássia, eu vou falar agora aqui enquanto cooperado, tá? Eu já fiz uns 4 consórcios na Copeng. Na verdade, eu fiz acho que 2 consórcios, 2 ou 3. Meu pai fez um, meu irmão fez outro. E todos assessorados pela Emily, pela equipe da Emily. Show. E assim, era batata. Ó, dá o lance de tal, fazer isso. Todos os consórcios que nós fizemos foram contemplados com a assessoria da Emily e da equipe dela. Então, é mais um diferencial, né? Sim, as nossas assessorias são bem, assim, assertivas, sabe? Não dá lance no escuro. Não é dar lance no escuro, Cássia. É justamente assim, é igual nos investimentos mesmo. A gente precisa fazer uma análise. Então, eu preciso entender também o que o cooperado quer. Então, a partir disso, do entendimento do que ele quer, quero ser contemplado agora, mais pra frente, realmente, eu quero colocar aí como aumento de patrimônio, como algo que eu preciso adquirir agora, ou enfim. A gente pensa nessas soluções e, ao mesmo tempo, na hora da assessoria, a gente tentar algo mais sustentável para o nosso cooperado, para ele realmente ter aquela solução, não só pensar assim, poxa, eu quero ser contemplado de imediato e tudo mais, mas assim, ao mesmo tempo,
Cara, o consórcio, ele é um produto pensado assim, até quando eu e Cássia conversa, ele pode ou não ser um investimento, né? Então, vai depender muito como os nossos cooperados veem o produto, ou como eles trabalham com o produto. Então, a ideia da contemplação é mais que satisfatória, né? Pô, se eu tô tratando consórcio, é porque eu quero ser contemplado. Com certeza. Então, obviamente, eu preciso ter uma assessoria bem assertiva em cima daquilo ali. Então, assim, seja como um produto para ver como um investimento ou aumento de patrimônio, ou realmente o que o cooperado está precisando, de toda forma ele tem que estar assistido, tem que ter uma assessoria assim, bem assertiva do início ao fim. Muito bom, atendimento diferenciado. Com certeza. Michael, falar sobre atendimento, apresenta pra gente o time da PJ. Coisa boa. Ó, é um time, né? Posso dizer para vocês aí que está bastante preparado para atender nossas PJs, tá? Iniciando, eu vou falar lá a Mariana, que é a nossa agente, né, de PJ. Ela tá lá na nossa agência, fica lá para atender as nossas PJs, tanto presencialmente, quanto por telefone e bem pelo WhatsApp também. E junto com ela nós temos a nossa colega Fabiana Martins, né, que também fica na agência para fazer o atendimento dos nossos PJs. E na área, né, de gerente de PJ, né, nós temos lá o meu colega Clever também, e é uma pessoa bem, conhecimento bastante, assim, grande, uma pessoa que também teve a oportunidade de ter uma formação nos outros bancos também, teve uma experiência em uma outra cooperativa, e hoje ele está integrando o nosso time. Então, eu posso dizer também que ele é uma pessoa lá muito competente que está preparado para atender nossas PJs. E complementando o time, né, como o Rodrigo citou aí, né, eu só no sistema Cicobi aí estou completando 20 anos no próximo ano. E busquei, né, minha formação também dentro da área financeira, com cursos de administração, gestão financeira, desenvolvi especializações também em MBA, em gestão estratégica de cooperativas. Então, ou seja, a gente, na verdade, desenvolveu uma equipe hoje dentro da pessoa jurídica da Copeng, justamente para dar aquela atenção que eles tanto precisam, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente consiga ter bons produtos e serviços, mas a gente tem que estar do lado da nossa PJ. Bom, atendimento a gente tem com bastante know-how, certo? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para um nicho específico. As cooperativas podem abrir conta? Sim, pode sim, né? Dentro dos segmentos de PJs que a gente tem do mercado, quando você cita de outras cooperativas, a gente costuma dizer que é até muito fácil, né? A gente conseguir atender essas cooperativas. Por quê? Porque essas cooperativas têm um estatuto, né? Por trás da gestão delas também. Então, aquilo ali a própria cooperativa já tem uma orientação sobre do seu objetivo de negócio. E como exemplo, eu vou até aqui tomar a liberdade de citar, né, duas grandes cooperativas hoje que estão, né, no nosso, né, dentro da nossa Copeng. O Rodrigo até citou que teve uma homenagem lá, que é a Coopermap, né, que é uma cooperativa de transportes. Então, hoje é uma cooperativa que a gente assiste, né? O Gederson lá, que é o presidente, um grande abraço para ele. E a gente tem uma outra cooperativa também, que é uma cooperativa de táxi também, né? Que é a Coopertaxi. Né? Famosa, né? Exatamente. O Leonardo lá é o atual presidente, um grande abraço para ele também. Então, a gente percebe-se que são cooperativas, né, que estão voltadas para a área de transporte, as duas. Uma transporte de pessoas e outra transportes assim, variados, né? Mas que a gente consegue apresentar a solução para elas também. Ô, Michael, igual você falou aí da Coopertaxi, o empresário que tem a empresa cooperada lá na Copeng, os funcionários podem se tornar cooperados por serem funcionários dessa empresa? Isso. Folha de pagamento? Isso. É interessante porque quando a gente fala que a gente tem uma empresa, né, que hoje ela é nossa cooperado, a gente entende que, vamos voltar lá para o princípio do cooperativismo, que, ou seja, que a gente quer integrar pessoas, né? Então, nesse sentido, toda pessoa jurídica que tem a conta conosco, todos os seus funcionários, a gente já, né, disponibiliza ali o serviço de folha de pagamento. Então, essa empresa, ela consegue gerar a folha de pagamento desses funcionários dentro da conta do Cicobi, e a gente estende o serviço de pessoa física para esses funcionários também.
Então, se hoje eu tenho uma empresa que está dentro da nossa cooperativa, e aí a gente já oferece também, né, disponibiliza o serviço também da conta corrente para a pessoa física. Então, todos aqueles funcionários, né, podem também ingressar na cooperativa como cooperado pessoa física e aproveitar todos esses benefícios e as vantagens, né, que a gente fica mostrando aqui no nosso podcast. Pode pegar o consórcio com 7,5% de taxa de administração, então não dá bobeira não, pessoal. Exatamente, isso mesmo. Olha, o que acontece? Ficou bem claro pra gente que a nossa PJ é muito completa. Né? Então, assim, muitas vezes, quando eu faço assessoria, muita gente às vezes me pergunta, Cássia, mas vocês é uma cooperativa de crédito, a gente é muito além, né? A gente é uma cooperativa hoje completa para atender todos os nichos, todos os perfis, a gente tem produto, a gente tem solução. Michael, para quem está nos assistindo, suas palavras aí que você poderia falar para o empresário que está nos assistindo, a Copeng, né? Qual que é a perspectiva em questão a fechamento de 2024, a questão da indústria de crédito, que hoje ela, por mais que esteja esse desafio de uma taxa de juros mais alta, mas ela está em crescimento. Fala para eles, acalme o coração diante desse cenário que a gente está passando. Por que vir? Por que abrir uma conta aqui na Copeng? Isso, vamos lá. A Copeng, primeiro a gente tem que citar que é uma cooperativa, né, dentro do nosso sistema Sicoob, e que dentro da nossa prateleira de produtos e serviços, a gente consegue atender desde o pequeno ao grande empresário, né? E qual que é a perspectiva que a gente tem, né, para o resto desse ano? A gente sabe que, né, é ano de eleições municipais, mas tem muitos empresários que estão com seus projetos, podemos dizer, na gaveta. Então, por mais que eles tenham algum receio de estar tirando isso e realmente colocando isso em prática, colocando isso em ação, a gente hoje na Copeng vai ter ali um suporte para conseguir atender dentro desses projetos deles. Quando a gente está falando que no qual aqueles que vão precisar de recurso de crédito, a gente tem as nossas linhas de créditos que são desenvolvidas e elas são formatadas para atender dentro da necessidade que eles precisam naquele momento. Então, por mais que a gente tenha essa questão da taxa Selic, né? Como você mesmo, que é a nossa especialista, apresenta para a gente. Só que dentro de um planejamento e um estudo no qual o que se aplica numa produção, o resultado financeiro comparando a uma índice de rentabilidade de aplicação, ou seja, esse estudo, essa análise que o empresário faz, vai demonstrar para ele uma decisão de ele realmente tirar isso e colocar em prática, tomar um crédito. Por quê? Porque aquele custo do crédito, o retorno dele dentro ali da produção dele vai ser maior. Então, hoje, a Copeng está preparada para atender isso. E o que é mais importante, eu falo o seguinte, a gente tem esse serviço de forma, podemos dizer, de assessoria. Então, o nosso cooperado PJ, ele não vai simplesmente na Copeng, eu quero fazer isso e vamos tocar dessa forma. Muitas das vezes a gente procura, de uma forma muito cordial, de entender qual que é a estratégia, qual que é o objetivo dele, porque dentro dessa estratégia, a gente direciona, por exemplo, se a gente fala de uma empresa que tem frota própria, porque, de repente, em vez de fazer o financiamento, você não fazer um planejamento para aproveitar a semana de consórcio e fazer aquisição de consórcio, no qual lá na frente você pode ter um custo menor. Só que isso acontece no momento que você faz isso de forma planejada. Então, é nesse sentido que a gente procura assistir as nossas PJs para direcionar eles os melhores produtos e serviços que vai atender aquela PJ. Porque a gente diz o seguinte, não existe receita de bolo para PJ. Cada uma tem o seu desafio, cada um tem os seus propósitos, cada uma tem a sua decisão de crescimento ou não, de em quanto tempo ou não. Então, é justamente nesse sentido que a gente vem dar o suporte, bem como um apoio e orientação para que eles consigam, assim, realizar isso da melhor forma possível. Michael, a conta PJ tem cheque especial? E se ela tiver, conta com dia sem juros? Eu tô te perguntando isso porque às vezes é até estratégia daquela empresa. Sim. Ela tá com recurso aplicado, mas ela sabe que vai entrar alguns valores, ela não quer tirar, porque ela sabe que ela conta com dia sem juros. Sim. Hoje, dentro do serviço de conta PJ, a gente tem lá o cheque especial para a nossa PJ, que dá até 12 dias sem juros. Uau! Olha só para você. Muito bom. E se a gente for pensar que esses 12 dias, eles podem ser utilizados de forma variável dentro do mês.
certo? É bom a gente entender que são dias corridos, tá? Mas não significa que só lá no final do mês que ele pode utilizar. Às vezes, no início do mês, ele teve alguma necessidade de urgência, utilizou. Cobriu, pode ser utilizado durante o mês até 12 dias, aí sem nenhum custo. E nesse sentido que eu falo aqui, que vai dentro da estratégia da própria empresa, do seu ajuste de fluxo de caixa. Muitas das vezes é muito mais viável você deixar de resgatar aquela aplicação financeira, utilizar ali o seu cheque especial, porque você não vai pagar juros, você vai ter um custo do IOF, mas é um custo bem baixo, que se for comparar com a perda que você vai ter sobre a rentabilidade da aplicação, vale a pena você fazer a utilização dele. Perfeito. Ô, Emily, então pra gente encerrar, a Copeng tem todos os consórcios, né? O que eu quiser fazer de serviço, de veículo, eu consigo, né? Consegue, Rodrigo. Nós temos uma prateleira ampla aí de consórcio, tá? As modalidades hoje que nós temos é auto, motocicletas, pesados, imóveis, de serviço que você está precisando, você já falou pra gente aqui no off, e também outros bens móveis. Então, nossa prateleira está bem completinha aí com a questão do consórcio e todos eles estão com a taxa de administração em promoção. Então, qualquer sonho que você quer realizar, qualquer coisa que você esteja pensando, antes de contratar qualquer serviço financeiro, liga lá para a Emily, lá para o David, para o Rafael, para o Rogério, né? Tem uma equipe grande lá. Ô, pessoal, só para a gente deixar mais um recadinho aqui, a Copeng participou do Cop Sports, né? Mais um ano. Nós fizemos bonito lá no futebol, né, Maico? Exato. Então, a gente tem que registrar aqui que no dia 17 de setembro haverá a próxima fase, e a Copeng passou aí em algumas modalidades. No futebol não deu por causa de forças maiores, né? Exatamente. Então aqui a gente tem que parabenizar o nosso cooperado Solha, que assim, já deve ter uns 10 anos consecutivos que ele ganha no xadrez. O cara é fera. É fera, não tem lógica isso, né? O vôlei masculino aqui, o nosso Eduardo, o Lucas lá do marketing, o Alexandre e o Euler, dia 17 estão lá. Atletas de alta performance. Deram um show também e a gente vai lá torcer no dia 17. Então todos os cooperados estão convidados no Sesc Venda Nova dia 17 torcer para a equipe Copeng, né? A peteca masculina com o nosso conselheiro Ronaldo Silvestre tá sempre chegando também, o Hamilton e o Eli, e a peteca feminina com a Andrea, que está sempre dando show ali, treinando no Clube dos Oficiais, e a Sandra, né? E eu vou fazer uma menção honrosa aqui, não é puxação de saco, tá? O nosso presidente, Capitão Rosa, e a Mariana, eles foram desclassificados por WO no truco, porque o Sesc Venda Nova é muito grande, né? Então não dá pra... Enfim, né? E tentou acompanhar as outras atividades também, e infelizmente na hora da partida deles, eles não puderam estar presentes. E eu vou fazer uma menção honrosa aqui para os nossos 2 goleiros do futsal e do society que estavam pegando tudo. Um é o Rogério Brasil, né? O Sargento Brasil pegou tudo. Brasil! Lá no futsal. Pegou pênalti. Só que parece que a arbitragem não favoreceu. Exato. E pro nosso cooperado também, o Ronaldo. Eu conheço o Ronaldo desde que era soldado. Hoje eu não sei se ele é cabo ou sargento. Então a gente tem que fazer essas menções honrosas aqui. E a Ellen também, que deu um show lá na sinuca. Única mulher jogando sinuca lá no Cop Sports. Parabéns, Ellen. Ela não passou para a próxima fase, mas deu um show lá também. Ela pegou aquele pessoal da Copper Tax lá que fica no boteco jogando sinuca e não tem jeito. Exatamente. Mas enfim, a gente tá chegando pro final aqui. Emily, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Não, Rodrigo, um recadinho só para passar lá e dar uma conferida nas nossas taxas e, além do mais, contratar, né? Que é com o melhor. certeza. E aí, Maico? Cara, acho que foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Como eu falei no início, né? Tava nessa expectativa também. Principalmente porque quando a gente fala do cooperativismo e fala aqui da Copeng, a gente sabe, como lá atrás a gente citou aqui, que ela nasceu para atender ali uma ausência que tinha na área da segurança pública, né? Mas, ou seja, era uma ausência de pessoa física. Só que hoje a gente entende que a Copeng é muito maior do que aquilo que a gente imagina que é. Então, ou seja, a gente tem que lembrar que hoje a Copeng está preparada para atender de uma forma muito especial e com muita excelência, né? Os nossos cooperados, pessoa física, da área de segurança pública, bem alguns outros, bem como hoje na área de pessoa jurídica, né? Então, você que é empresário, né, você tem a certeza que hoje a Copeng tem um olhar também para a área de pessoa jurídica e isso vem a cada ano se aprimorando, se aperfeiçoando. Então, ou seja, vem crescer com a gente. Bacana. E aí, Cássia? Pessoal, foi muito bom. Espero que vocês tenham aí entendido que a Copeng está super completa em todos os segmentos para te atender. Pensou em investimento, pensou Copeng, aqui é o lugar para você fazer seu dinheiro prosperar.
Tamo junto e até o próximo. Tem que deixar um abraço aqui pra Gabi, que não pôde participar aqui hoje, né? Ela tá gravidinha, daqui a pouco tá chegando aí a Lívia pra gente. E o podcast Copeng, ele nasceu com o objetivo aí de cumprir 3 pilares, né? Que o primeiro é dar voz aos nossos cooperados, então a gente tem visto aí centenas de cooperados que têm passado por essa mesa aqui, contado suas histórias, exposto seus serviços. O outro é propagar o cooperativismo e a orientação financeira. A gente tem a Cássia aí sempre falando de investimentos, mercado financeiro no Brasil, no mundo, né? Dando um show aqui pra gente. E o outro é o branding, é o posicionamento de marca, é mostrar a Copeng pro servidor da segurança pública, para as empresas, enfim, para todos os cooperados e não cooperados, para que conheçam a Copeng. Então, muito obrigado a todos. Eu não posso deixar de agradecer aqui aos nossos conselheiros por terem proporcionado, né, esse ambiente para que possamos trabalhar aqui, divulgar a cooperativa por meio do podcast. A nossa presidência, o Capitão Rosa, o Tenente Petrônio e a nossa diretoria, né? O Jamerson, o Alfredo e o Everton, muito obrigado aí por acreditarem no podcast e por estar aí no 2º ano já de podcast Copeng, entrevistando várias pessoas. Então, muito obrigado e uma salva de palmas aí para todos. Show!